Alice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro O Guardião da Meia-Noite. Mas como sempre eu peço seu apoio ao canal, para você curtir, comentar, se inscrever caso ainda não for inscrito. São atos que para você não custa nada e para mim ajuda muito, certo? Se você quiser me apoiar de alguma outra forma, você pode se tornar um membro do canal ou clicar no botãozinho Valeu. Então, dados os recados, vamos para o próximo capítulo. Contatos com seres de luz. Do velho castelo eu reinava absoluto ao lado de minha princesa. Também ouvi sua indagação mental feita agora. Vou esclarecer. Sim, eu escolhi uma mulher que praticou muitos abortos e tinha sido uma rameira quando na carne. Somente para continuar com seu trabalho. Havia sido mulher de todos e de ninguém. Não tinha moral nem caráter. Não era virgem, pura ou santa, nada disso. Ela não tinha nada a ocultar ou mostrar. Era o que era e fim de conversa. Mas ficou ao meu lado, porque eu tirei das garras do príncipe. Ela também havia aprendido sua lição. Não queria que a possuíssem, pois o príncipe a possuiu e ela odiou isto. Hoje não aceita que ninguém a toque. Ai do idiota que tentar tal coisa. Pagará caro por tentar. Eu, por minha vez, aprendi minha lição. Nada de preconceitos tolos ou de exploração do sexo oposto. Nós dois estávamos conscientes do preço pago e por isso nos demos tão bem. Saiba que encaminhamos milhares de mulheres para o bom caminho, tirando-as do caminho das trevas. Como faziam isto? Nós as tirávamos do umbral ou da crosta terrestre e lhes mostrávamos o erro cometido. Alguns anos ou décadas nas hostes eram o suficiente para conseguirem se encaminhar para as regiões de luz. Por que fizeram isto? Por causa dos livros negros. Se o que estava escrito no livro negro também estava escrito no livro branco, então que se escrevesse nos dois livros que um barão que arruinou algumas mulheres e uma mulher que arruinou alguns homens levantaram das trevas e puseram no caminho da evolução milhares dos dois sexos. Mas sem ninguém lhes pedir? Para que esperar alguém pedir? Isto é hipocrisia, coisa de falso pregador. Quem quer fazer algo é livre para isso. Não precisa esperar que alguém lhe peça. Simplesmente o faz e pronto. E isto os ajudou? Sim, e muito. Mas não fizemos ou fazemos isto para sermos pagos por alguém ou receber uma comenda de boa conduta. Apenas achamos que temos uma dívida para com a humanidade e nada mais. Vejo que tenho que aprender com você, professor da meia-noite. Acho que muitos poderiam aprender comigo. Isto pouparia trabalho, tanto para a luz como para as trevas. Mas, como eu dizia, nós fazíamos apenas trabalhos que estivessem de acordo com a lei do karma, e isto nos livrou de choques com a lei. Eu, pessoalmente, nunca tive problemas com a lei. Isso me trouxe prestígio entre os guardiões dos outros pontos. Alguns até vinham se aconselhar comigo. Um dia, um ente da luz se aproximou de mim e pediu para falar comigo. Eu concordei em ouvi-lo, pois não temia a luz, mas sim respeitava-a. Muitos a temem até hoje, mas eu não. Ele começou a falar. Guardião da meia-noite, tenho algo a lhe propor. Estou ouvindo o ser da luz. Meu nome é Cavaleiro da Estrela da Guia. Sou guardião da lei do símbolo da estrela. Eu saúdo por seu grau, Cavaleiro da Estrela da Guia. Chame-me de professor do livro negro, pois é assim que os meus me chamam. O que deseja de mim? Preciso de auxílio. Eu auxiliá-lo, cavaleiro? Como? Está em alguma grande encrenca? Não, mas com uma missão das grandes, e espero contar com sua ajuda.
Eu tenho observado o seu trabalho nas trevas e acho que é o guardião ideal para tal missão. Do que se trata, cavaleiro? Gostaria de me acompanhar em uma viagem? Nada tenho a perder ou a temer, portanto aceito. Mas posso levar minha princesa? Sim, até acho bom ela ver o que tenho a mostrar. E minha princesa veio para o meu lado. Como ela usava trajes sumários, ele lhe deu um manto para se cobrir. Deu também 2 colares com um diadema estranho. Isto é para que não sintam a mudança dos planos vibratórios e nem interfiram neles. Nós os usaremos, cavaleiro. Partiremos quando quiser. Então vamos, guardião da meia-noite. Em segundos, estávamos num cômodo pequeno, todo cheio de imagens de santos católicos. Eu conhecia muito deles, pois quando na carne, via-os nas igrejas. O que é este lugar, cavaleiro da estrela da guia? A casa de um benzedor. É um homem caridoso e vive por seus semelhantes. Nada pede em troca do que faz. Faz o que faz por prazer de fazer e pronto. Onde me encaixo na missão dele, cavaleiro? Olhe melhor e verá os que querem barrá-lo em sua tarefa. Eu olhei. Sim, eu tinha poder e vi diversos entes das trevas no seu caminho. Por que eles o perseguem, cavaleiro? É por causa dos que ele ampara com sua fé. Só por causa disto? Sim, não concordam que ele tente ampará-los na dor. Gostariam que caíssem de vez, e por isto vivem perseguindo-o. Olhe quem foi o homem e verá se merece sua ajuda. Vou olhar o seu passado, cavaleiro. Eu olhei e vi um caridoso sacerdote no passado. Avancei mais e vi um bom médico. É, ele sempre viveu ajudando os semelhantes. Como posso ajudá-lo? Vindo aqui de vez em quando e limpando o astral dele para que possamos ajudar aos que aqui acorrem em busca de socorro. São espíritos encarnados que sofrem todo tipo de choques, tanto na carne como na alma. Se ninguém fizer algo por eles, acabarão trazendo para a vida terrena todas as agruras do inferno. Isto é muito mal. Precisamos de sua ajuda. É, acho que isso será fácil. Conheço os tipos que o rondam. Tem alguns que nunca vi, mas sei como agem. Posso contar com sua ajuda, não? Se um cavaleiro da estrela da guia aceita vir até essa choça para ajudá-lo, um guardião da meia-noite também aceitará. Não haverá pagamentos ou recompensas, guardião. Isso não me preocupa, cavaleiro. Conheço meu lugar nas trevas, mas isso não me impede de ajudá-los. Vou dar uma volta por aí e conversar com aqueles que o perseguem. Mais tarde eu volto. Eu e minha princesa saímos ao encontro deles. O diálogo não foi muito agradável. Quem são vocês, companheiros das trevas? Que lhe interessa, idiota? Eu puxei minha espada e encostei-a em seu pescoço. Repita o que disse, maldito. Calma, companheiro, não precisa se alterar tanto. Pois saiba que eu vou degolá-lo se não pedir desculpas por ter me chamado de idiota. Eu não queria ofendê-lo, companheiro. Peço desculpas por minha ofensa. Guardei a espada. Assim está melhor. Quem é você? Eu sou um dos servidores do grande rei das matas. E você? Sou o guardião do ponto da meia-noite. Já ouvimos falar de você, guardião da meia-noite. Eu o saúdo. O que quer conosco? Quero saber por que estão tentando prejudicar o homem lá na choça. Ele interferiu em um trabalho nosso. Entendo. Só que tem um problema. Qual é, guardião? Eu prometi a alguém que iria defendê-lo, e isto me põe em sua frente. Temos que acertar isso já.
Nós recebemos a ordem do Rei das Matas. Somente ele pode dizer o que devemos fazer. Pois vamos falar com ele agora. E fomos até ele. Recebeu-me com frieza. Eu já o conhecia da Assembleia. Não vou dizer o que discutimos ali, mas chegamos a um acordo. Os seus escravos foram afastados do caminho do benzedor. Quando voltei, o cavaleiro da estrela da guia me agradeceu pela ajuda. Não precisa me agradecer, cavaleiro. Fiz porque achei que devia fazer e pronto. Quando precisar de minha ajuda, é só chamar. Acho que vamos precisar de sua ajuda, guardião. Não gostaria de vir aqui mais vezes sem precisarmos ir até você? Vou fazer melhor, cavaleiro. Tenho muitos escravos e vou deixar alguns de guarda aqui. Não entrarão na casa, mas não deixarão que outros entrem também. Se alguém tentar, eles me chamarão. E a uma ordem mental minha, uma falange surgiu instantaneamente. Ordenei que guardassem a Chaucer e seu morador. Assim foi feito. Ninguém mais incomodou o homem. Está certo que eu deixei uma falange grande, que impunha medo a qualquer um, mas este era o meu modo de agir. Acho que solucionei o problema deles e o meu. Afinal, eu tinha muitos escravos e tinha que usá-los. Eles, os da luz, tinham muito trabalho e poucos servidores. Conclusão: meus esqueletos começaram a evoluir. Isto foi no ano de 1864. Hoje, cento e poucos anos depois, os entes daquela primeira falange já não existem mais como entes das trevas, mas como espíritos de luz, trabalhadores incansáveis sobre a crosta terrestre. Tem alguns que, quando precisam de bons auxiliadores para poder penetrar nas zonas negras, voltam até a antiga falange a que pertenciam e levam alguns para ajudá-los. É a evolução, meu amigo. Eles voltaram muitas vezes à minha procura, e eu já tinha me acostumado com este procedimento. Eles vinham, e eu fornecia escravos, mas não me descuidava dos meus. Até hoje, não existe aquele que saiu das minhas falanges e que tenha sido aprisionado por outras falanges. Muitos foram feridos em choques com forças poderosas, mas nunca aprisionados. Eu era o barão, um dos mais temidos entre os guardiões das trevas. Se alguém caía prisioneiro de outros, eu ia pessoalmente libertá-lo, e ainda escravizava a todos sem pena alguma. O chicote os cortava fundo, isto quando a espada já não o tinha feito. Por volta de 1880, fui apresentado a dois outros guardiões. Um era o guardião das sete portas, o outro era o guardião dos caminhos, o poderoso tranca-tudo. Hoje eu vejo que eram como eu, sabiam que haviam caído e aceitavam isto como um fato consumado. Tinham enormes falanges de escravos, maiores até que as minhas. Eu já os vira na Assembleia muitas vezes, mas nunca tínhamos nos falado. Eram calados como eu. Quem nos apresentou foi o mesmo cavaleiro da Estrela da Guia. Descobri que eles já o auxiliavam há muito tempo. Também enviavam auxiliares quando assim era solicitado. Acabamos por nos tornar bons amigos, ou seja, aliados na Assembleia. Cada um tinha o seu modo de ser e agir, mas éramos leais uns com os outros. Nesse tempo, um ser iluminado me convidou a conhecer um guardião de linha africana. Eu aceitei. Afinal, eu já tivera negros escravos quando na carne. O que vi deixou-me perturbado. Vou dizer agora como foi nosso encontro. Venha conosco, guardião da meia-noite. Acho que você ainda não viu tudo que existe no astral. Eu não vi tudo, guardião dos caminhos. Procurei conhecer apenas o que me interessava. Não quer conhecer um lado que ainda está oculto para você? O que poderia estar oculto para mim? Nós lhe mostraremos. Eu os acompanhei. Fui conduzido a uma localidade estranha. De fato, eu nunca tinha visto aquele lugar. Tinha um portal com diversos símbolos. Os símbolos eu já conhecia,
mas ao portal, não. Havia 2 lanceiros da antiguidade guardando-o. Quando viram os outros 2 guardiões chegarem, saudaram com uma continência especial. Que lugar é esse, guardião dos caminhos? Isto é um local pertencente ao Grande Oriente. Existem muitos iguais a este no astral, guardião da meia-noite. Como eu nunca vi antes. Estavam ocultos à sua visão. Seus poderes nas trevas são incontroláveis, sabemos disso. Mas há coisas que ainda estão fora do seu alcance visual. Um dos guardas tocou numa pedra no batente do portal e ele se abriu. Saiu um homem que não reconhecia de imediato. Tinha algo de familiar, mas não conseguia afinar para o quê. Convidou-nos a entrar. Entramos, e os 2 outros guardiões tiraram suas armas, que foram guardadas em um compartimento especial. Não pediram as minhas. Eu também não as dei. Vamos por este lado, senhores, falou o homem. Nós o seguimos por um corredor todo iluminado e pintado com símbolos, um mais estranho que o outro. Quando chegamos ao fim do corredor, uma porta verde se abriu. Dela saiu um velho de longas barbas brancas, que nos deu 3 colares com um cristal verde pendurado. Para que servem esses colares? Perguntei. É para a sua própria segurança, guardião da meia-noite, falou o ancião. Já sou conhecido até aqui? Sim, nós o conhecemos há muito tempo, guardião. Queiram acompanhar-me, senhores. Já estão esperando-os há tempos. Vocês vêm sempre aqui, guardiões? Não, só em ocasiões especiais. Então eu vou ver algo especial hoje? Perguntei sorrindo. Você é o especial hoje, barão. Agora é melhor ficarmos em silêncio. Eu fiquei inquieto com aquelas palavras do guardião das 7 portas, mas calei-me. Tinha aprendido a lição na assembleia. Em lugar estranho, eu não abria a boca, ou seja, não falava, só ouvia e observava. Esta conduta foi minha saída para não arranjar encrencas. Entramos em um enorme salão. Tinha em suas paredes símbolos e mais símbolos, insígnias e outras coisas mais que não posso revelar. Fiquei mais perturbado ainda. A que lugar estranho haviam me levado? Meus sentidos estavam todos alertas. Acalme-se, barão. Aqui não há o que temer. Não será chicoteado, nem acorrentado como o foi na Assembleia. Vejo que sabem tudo sobre mim. O salão estava todo tomado de pessoas. Eu procurava com os olhos ver se conhecia alguém. Encontrei, bem distante, o cavaleiro da Estrela da Guia e outros 2 que sempre o acompanhavam quando ele vinha me procurar. Havia 3 lugares vagos ao seu lado. Ele levantou-se e veio ao meu encontro. Saudou-me e convidou a mim e aos meus companheiros para sentarmos ao seu lado. Era um comportamento digno, muito diferente da assembleia. O silêncio era total. Os assentos estavam dispostos de forma oval. Nós ficamos em uma das extremidades. Na outra, havia uma grande mesa com diversos homens e mulheres sentados. Eu observava a tudo e a todos, mas não falava ou pensava nada. Sabia que se pensasse algo, todos ouviriam meus pensamentos. Acho mesmo que o silêncio tinha esta finalidade, ouvir meus pensamentos. Mas eu era um guardião das trevas e sabia controlar-me. Nisto, um homem levantou-se da mesa e falou. Muito bem, senhores e senhoras. Como todos sabem, temos entre nós um dos maiores guardiões das trevas. É o guardião da meia-noite. Todos já o conhecem e sabem quem é ele. Eu vi eles assentirem com a cabeça. Pois bem, o cavaleiro da Estrela da Guia falará por ele aos senhores. O cavaleiro levantou-se e foi até o meio do salão. Começou a falar sobre minha conduta e dos auxiliares que eu já havia lhe emprestado. Pediu que algum deles
que já haviam conquistado o grau de luz, fossem trazidos. Vários deles entraram no salão e ficaram perto do cavaleiro. Eu não os reconheci, pois já não eram esqueletos. Foram até onde estávamos e se apresentaram pelos nomes. Eu me lembrei vagamente deles. Nós lhe agradecemos a oportunidade que nos deu um dia, barão. Não o esqueceremos por todo sempre, pois hoje sabemos que era a lei maior que nos castigava, e não o Senhor. Eu não disse nada, pois nada conseguia dizer. Pediram licença e foram embora. Aquilo tudo estava me deixando mais incomodado ainda. O cavaleiro mandou que trouxessem as mulheres que a minha princesa e eu havíamos libertado. Não estavam todas ali, mas eu reconheci algumas. Também vieram agradecer-me. Como a princesa não estava comigo, fizeram-me portador do agradecimento a ela. Eu só assenti com a cabeça. Os ossos da garganta estavam sufocando-me. Sim, mesmo uma caveira como eu senti isto. E o cavaleiro continuou a falar por mim. Quando terminou, todos se levantaram e aplaudiram. Até o ancião que dirigia a reunião levantou-se. Não sei se uma caveira derrama lágrimas, mas eu senti como se isso estivesse acontecendo. Finalmente, eu recebi a aprovação pelo pouco que fizera. Acha que foi pouco que fez, guardião da meia-noite? Perguntou o dirigente da reunião. Sim, senhor. Poderia ter feito muito mais, se tivessem me solicitado. Gostaria de fazer muito mais? A que isso me conduzirá? Perguntei curioso. Para onde não sabemos, mas poderemos unir sua força à nossa, e então veremos o que resultará. Talvez eu entre em confronto com o que eu sirvo. Acho que não, guardião. No fim da linha, os extremos se encontram. O de cima se entrecruza com o de baixo e formam o todo. Nós somos aqueles que habitam o meio. Isso é interessante, senhor. Continue, por favor. E ele continuou falando do todo e das partes que o compõem. Nós somos a parte visível do todo, guardião da meia-noite. Temos acompanhado você desde sua morte. Vimos seu desespero e sua queda. Vimos também sua ascensão e sua conduta. Vimos quando quis ler os livros negros e conhecer os mistérios que envolvem as trevas. Também vimos como se conduziu pela lei do karma. Vimos você não negar ajuda a um dos nossos quando esta lhe foi solicitada. Muitos a negaram, outros não, e você foi um desses. Tudo está escrito no seu livro, Guardião da Meia-Noite. Se hoje nós o temos conosco, é porque confiamos em você. Sabemos que é um ente das trevas totalmente esclarecido e equilibrado. Não queremos que altere sua conduta, mas que nos ajude com suas forças na linha da lei. Isso não me colocará em choque com os outros guardiões da Assembleia? Não quero encrenca com eles. Já chega o erro que cometi na carne. Não quero cometer outro agora que sou só ossos. Nada disso acontecerá, guardião da meia-noite. Diga então como poderei ajudá-los. Antes você terá que escolher um dos símbolos sagrados para servi-lo. Não entendi, senhor. Você será um instrumento do símbolo e, enquanto agir dentro da lei, o símbolo o amparará. Não haverá força ou entidade que o subjugue enquanto assim proceder. Isto é quase o mesmo que o príncipe me propôs um dia, não? Sim, mas com uma diferença. Esta é a porta do retorno ao seio do Criador. Além do mais, será muito mais difícil do que com o príncipe, pois aqui não haverá ninguém para chicoteá-lo. Você é que verá se está subindo ou caindo. E se cair, a lei o lançará num abismo muito mais profundo que aquele que você já desceu. Deste não há retorno. Compreendo. Posso pensar um pouco? Quanto tempo, guardião? Alguns dias. Não.
Só tem agora para pensar. Amanhã já será muito tarde. Foi assim que o príncipe fez comigo na tumba. Não há escolha, nem tempo para pensar. Será que você já não escolheu o caminho, guardião? Como assim? Quando o cavaleiro da estrela da guia o procurou, você lhe deu ajuda. Porque um ser das trevas iria ajudar a um ser da luz se não tivesse algo dentro de si. Aquilo foi diferente. Pense bem, guardião, e depois me diga se não há nada em seu interior que o tenha movido. Não preciso pensar. O senhor já o sabe, certo? Sim. É por isso que nós o trouxemos aqui hoje. Está na hora de se levantar, guardião da meia-noite. O seu passado pede isto com toda a sua força. Eu aceito, senhor. Acho que já viu bastante para saber que não me conduzo, mas sou conduzido. Sabe a conclusão, guardião. Escolha o seu símbolo e será regido pelas leis e mistérios que estão contidos nele. Eu olhei os símbolos e escolhi o símbolo que tinha 3 cruzes em seu interior. Imediatamente, uma luz forte se fez presente e foi tomando forma. Quando esta já estava totalmente plasmada, vi um ancião curvado, apoiando-se num cajado com diversos símbolos pendurados. Tinha o corpo todo coberto por uma palha desconhecida para mim. Sua vibração não era contida pela forma plasmada. Eu sentia os meus ossos se deslocarem do lugar tal a intensidade. Quando ele levantou o cajado, eu fui puxado ao seu encontro. Pensei que ia me despedaçar todo, pois eu era só ossos. Caí de joelhos aos seus pés. Só então eu vi que ele também era só ossos. A ponta do cajado tocou em minha cabeça, e um choque muito forte percorreu todo o meu corpo. Vou morrer outra vez, pensei, quando uma voz gutural respondeu ao meu pensamento. Não morremos 2 vezes, Exu da meia-noite. Eu o marco como um dos meus. Você me serve, e eu o amparo. Você me servirá, e a lei viverá em você. Você foi lançado ao solo pelo poder do símbolo da cruz. Você carregará a sua cruz, e a lei o ajudará. Mas se você abandoná-la, ela o esmagará. Sua força não é maior que sua cruz, mas ela lhe dará forças para carregá-la. Sirva-a, e ela o engrandecerá. Mas renegue-a, e fraco se tornará. Ame sua cruz, e o amor a ela o inundará. Mas odeie a ela, e odiado será. Louve-a, e louvado será. Renegue-a, e renegado será. Mas ele não falou. Assim como veio, foi-se embora. Levantei-me, ainda trêmulo. Tudo foi tão rápido que eu estava apalermado. Novamente, todos me aplaudiram. Virei-me para o cavaleiro e perguntei: por que os aplausos agora? É que a partir de hoje, você é mais um dos nossos. Como uma caveira como eu pode ser um de vocês? Nós estamos separados por uma linha muito tênue, guardião. Você está à esquerda da cruz, e nós à direita. Nada mais nos separa. Mas eu ainda sou um esqueleto com um manto negro. Caso queira, poderá voltar à forma que tinha quando na carne. Isto nunca. Sinto vergonha do meu passado. Então, escolha a forma que quiser. Fico como sou agora, assim não serei reconhecido. Quem era o ser de luz que veio até aqui? Ele é o Senhor dos Mortos, guardião das almas que passam pelos cemitérios. Como? É o maioral lá do cemitério em que eu fui enterrado? Digo, o chefe da região escura? Reina nas zonas negras, mas há uma outra faixa de atuação que você não conhece. O maioral da Assembleia não é o mesmo da linha das almas no ritual africano, e nem é o maioral no símbolo da cruz.
Eu achei que sabia muito, cavaleiro, mas vejo que ainda não sei nada. Pois eu acho que você já sabe bastante, guardião, e é hora de aperfeiçoar seu saber. Mas por que fui chamado de Exu da meia-noite? É assim que são chamados aqueles que estão à esquerda no ritual antigo. Ainda não entendi. Vamos deixar o salão agora, pois precisamos voltar aos seus lugares de atuação. Você olhou bem para os símbolos? Sim. Onde eu os ver, saberei reconhecê-los. Olha sua capa, guardião. Eu tirei minha capa e vi um símbolo gravado nela. Quem o fez, que eu nem percebi? Foi o senhor Abaluaê, ou senhor dos mortos, quem o marcou como um à sua esquerda. Começo a ver que é muito mais profundo do que eu imaginava no princípio. Guardião, venha conosco e você entenderá melhor. Eu o segui depois de saudarmos aos outros membros da reunião. Levaram-me a uma biblioteca enorme. Os corredores não tinham mais fim. A quantidade de livros era tamanha que toda a eternidade não seria suficiente para ler a todos eles. Fantástico! Falei eu. Como conseguiram acumular tantos livros? Os milênios fizeram isto. Aqui é somente um dos centros de estudo do Grande Oriente Luminoso. Vou pedir alguns livros para você, guardião. Neles você poderá tirar todas as suas dúvidas. Uma moça veio ao nosso encontro. Após a saudação comum àquele lugar, o cavaleiro pediu 7 livros à jovem. Ela sumiu em um dos corredores e pouco depois voltava com os livros. Eram enormes. Ela mal podia com eles. Aqui estão, cavaleiro da Estrela da Guia. Ficarão aos seus cuidados até retornarem aos seus lugares na biblioteca. Este outro aqui é um presente para o seu amigo. E ela estendeu-me um livro dourado. Era uma condensação da história do Grande Oriente. Vou ler primeiro este, cavaleiro. Quero saber onde me meti desta vez. Garanto que vai gostar, guardião. Quanto aos outros, cada qual tem um símbolo na capa e um nome. Espero que os compreenda no todo e nas partes. Só assim saberá se situar à esquerda da linha da lei. Vou estudá-los com atenção. Quando tiver entendido, eu os devolverei a você. Onde poderei encontrá-lo? Ainda nos veremos muitas vezes, guardião. Vamos agora? Sim, minha princesa deve estar preocupada com minha ausência. Já íamos saindo do grande recinto quando vi alguém que não me era estranho. Foi no relance que a vi, e isto me deixou confuso. O que houve, guardião? Não foi nada não, cavaleiro. Tive a impressão de ter visto uma conhecida minha. Quer vê-la? Eu a levo até ela. Vamos, mas não fale que sou barão. Está bem? Sim, respeitarei sua vontade. Fomos até onde estava a mulher. Era uma freira. Madre, quero apresentar-lhe um novo membro do Grande Oriente Luminoso. É o guardião da meia-noite. Muito prazer, senhor. Sou a Madre Beatriz. Estou honrado por conhecê-la, madre. Se precisar de minha ajuda, é só falar com o cavaleiro, e ele ordenará o que devo fazer. Vejo que quer aprender, senhor. Exu da meia-noite. É assim que fui denominado pelo senhor Abaluaê, e assim quero ser chamado. Então, senhor meia-noite, vejo que quer aprender. Sim, somente um tolo fica parado no tempo, madre. Vejo que a senhora também gosta de aprender. É o que mais gosto de fazer. Procuro me aperfeiçoar com boas leituras. Pena que tenho pouco tempo para isto. Não mora aqui? Eu? Imagine só. Não, senhor guardião. Eu venho aqui muito raramente. Trabalho na crosta terrestre. É lá que passo a maior parte do tempo. E o senhor? Onde mora? Não gostaria de saber, madre. Sou muito curiosa
e tento compreender a tudo, embora isto nem sempre seja possível. Estou curiosa, Senhor Guardião. Eu habito os subterrâneos de um castelo na Europa, mas posso dizer, com toda certeza, que habito o 7º plano descendente. É ali que tenho minha força e meu reino, e é também ali que sou chamado de o Guardião da Meia-Noite. Ainda é muito complicado para mim, senhor. Não vê minha aparência? Sim, eu vejo, mas não compreendo. É tudo uma questão de saber o porquê das coisas, e isto é o mais difícil para todos. Assim mesmo, fico contente por ter se tornado mais um membro do grande Oriente Luminoso. O tempo poderá me ensinar como entender a tudo isto, creio eu. Também espero entender a muitas coisas que até hoje me atormentam. Foi um prazer conhecê-la, Madre Beatriz. Se precisar de meus serviços, o Cavaleiro da Estrela da Guia saberá onde me encontrar. Também gostei de conhecê-lo, Senhor Guardião. É a primeira vez que falo com alguém como o senhor. Nunca tinha visto digo, um guardião. Sim, é isto mesmo, Madre. Sou um demônio. Não escondo o que sou e nem me envergonho disto. Posso não gostar de ser o que sou, mas não nego nem escondo isto de ninguém. É uma escolha sua. Agora peço licença para ir buscar meus livros. Falou ela, meio sem jeito. Até outro encontro, Madre. Lembre-se de minha oferta de auxílio. Lembrarei, senhor guardião. Eu olhei para os outros e saímos. Quando já estávamos longe, o cavaleiro perguntou-me: E então, guardião, era sua conhecida? Adiantaria tentar mentir? Os outros 2 guardiões deram uma sonora gargalhada. O cavaleiro também sorriu. Não, acho que não adiantaria. Estou vendo isto em seus rostos. Sim, cavaleiro, era ela mesmo. Não mudou muito, só está mais madura. Você ainda gosta dela, guardião? Não, apenas devo algo a ela que nunca poderei pagar. Conhecem a nossa história? O guardião das 7 portas falou. Não, companheiro, e nem quero ouvi-la. Não fica bem para um guardião como você começar a chorar por causa do passado, não é mesmo? E deu outra gargalhada. Acho que não, guardião das 7 portas. O que não diriam os meus escravos nas trevas se soubessem que mesmo eu tenho uma mágoa a ocultar perante todos? O cavaleiro também falou. Pois saiba, guardião da meia-noite, que foi sua mágoa que o conduziu até nós. Será que ela me reconheceu? Duvido, companheiro. Como ela iria ver o velho barão numa caveira horrível como você? Falou o guardião dos caminhos. É isto mesmo. Ela estava assustada com nossa presença, companheiro. Falou o outro guardião. O que pode me dizer, cavaleiro? Ela não o reconheceu. Você estava emocionado e ela assustada. Se não fosse minha presença, creio que ela teria saído da biblioteca em disparada. Agora compreendo por que sou tão temido, companheiros. Acho que assustamos mais pela aparência que pelo poder. Eu também dei uma gargalhada. Afinal, para que chorar as mágoas se as trevas serviam justamente para ocultá-las? Ao chegarmos à saída, devolvemos os colares para o ancião que os guardou novamente. Quando já estávamos na saída do grande templo, um cavaleiro com lança e armadura antiga aproximou-se de nós. Guardião da meia-noite, este é o senhor Ogum Megé. No símbolo da espada, você saberá como ele trabalha com o senhor Abaluaê. Logo um igual a ele, pois são milhares, o procurará e o instruirá nos mistérios que envolvem o Campo Santo. Todos eles são iguais? Sim, mas aquele que o procurar terá um símbolo quase igual ao de sua capa, apenas que voltado para a luz. Está certo, cavaleiro. Vou me lembrar disto. Até à vista.
Até a vista, guardião da meia-noite. Eu e os outros guardiões partimos. Instantes depois, já estávamos no meu castelo. Fiz-lhes tantas perguntas quantas achei necessário. A todas, eles me esclareceram minuciosamente. Continua no capítulo 8. Até lá!